4 coisas que a gente fez com um dos nossos clientes para sair de um 6 em 7 que estava tendo prejuízo para um 7 em 7 com uma margem de lucro, com retorno sobre investimento muito bom. Presta atenção nesse estudo de caso. Fala, meu povo, João Lima aqui, seja bem-vindo para mais um vídeo do meu canal. Se você não me conhece, sou estrategista de tráfego, especialista em análise de dados. Nesse canal aqui eu trago dicas e estratégias do que acontece com os meus clientes. Lá na agência Scopum eu trago do campo de batalha, da prática, para vocês aqui. E hoje a gente vai fazer, eu vou mostrar para vocês aqui um estudo de caso, vou falar 4 coisas que eu fiz para que um dos nossos clientes, quando chegou pra gente, ele estava já faturando múltiplos 6 em 7 nos seus lançamentos, mas com uma margem de retorno muito pequena, estava tendo prejuízo. Esse é um fato, estava tendo prejuízo e a gente conseguiu, depois de alguns lançamentos, é claro, não aconteceu no lançamento seguinte, mas depois de alguns lançamentos a gente conseguiu levar ele pros 7 dígitos. Claro que muitas coisas foram feitas, mas o tráfego foi parte fundamental. Tráfego, análise de dados, estratégia de tráfego, que é o que a gente faz aqui, foi fundamental para esse resultado acontecer. E eu vou te contar sobre isso agora, obviamente sem revelar qual é o cliente, até porque senão eu não abriria esses números aqui, mas vou te falar 4 coisas que a gente fez e que você vai conseguir aplicar no teu negócio, no teu lançamento, para que você possa também escalar os teus resultados com tráfego, estratégia de tráfego e análise de dados, que é o que a gente faz aqui na agência Scopum. Tá? Se tá chegando por aqui agora, já se inscreve no canal, já ativa as notificações, porque eu tô postando vídeos como esse aqui toda semana por aqui, tá bom? Bom, vamos lá. Esse cliente, quando ele chegou pra gente, ele tinha acabado de fazer um lançamento, já tinha feito alguns lançamentos, ele tinha acabado de fazer um lançamento, onde ele tinha investido algo próximo de 200 mil reais, tá? Eu arredondei aqui para 200 mil reais, e tinha feito um faturamento de 273 mil e alguma coisa. Ou seja, tava vendendo, tava tendo múltiplo 6 em 7. Um caso desse aqui, 300, vamos arredondar aqui, 300 mil por lançamento, 6 lançamentos por ano, vai dar quase 2 milhões de faturamento. Quase 2 milhões de faturamento. Mas a verdade é que se você investe 200 e volta aqui 280, vamos arredondar aqui para 280, você tem prejuízo? Tem prejuízo. 280, você vai tirar imposto aqui, vai tirar a taxa da plataforma, vai pagar a tua equipe, vai pagar teus funcionários, teus terceiros, as ferramentas que você usa, vai dar 200 mil aqui ou até menos. Ou seja, esse cliente chegou pra gente tendo praticamente prejuízo. Trabalhando de graça, praticamente, ou quiçá até tendo prejuízo mesmo. E aí, beleza, ele veio trabalhar conosco porque ele queria escalar, queria melhorar os resultados dele, essa é a verdade. Ele achava que ele estava investindo muito em tráfego, e de fato estava, pelo resultado que ele estava tendo. E aí a gente foi fazer um diagnóstico inicialmente, onde a gente identificou algumas coisas, tá? Algumas coisas. Inclusive, antes de eu mostrar o diagnóstico, eu falo muito dessas coisas aqui, mas muito dessas coisas aqui lá no meu Instagram também, tá? Se você não me segue por lá ainda, clica aqui, vai aparecer embaixo aqui o meu arroba do Instagram, tá no link da bio também, no link da descrição, para você clicar e conhecer meu Instagram, onde eu tô sempre trazendo estudos de caso, diagnóstico que a gente faz de análise de dados e tudo mais, tá bom? Clica ali e me segue lá também. Ok, vamos lá. Qual foi o diagnóstico que a gente identificou logo no começo, tá? Primeiro, tinha uma conversão lá de 1,2%, mais ou menos, uma conversão relativamente baixa para os dias de hoje, uma conversão relativamente baixa. E essa conversão era a maior parte do público interno, um público quente, público da base. E aí, aqui beleza, conversão de 1,2, conversão baixa, e a maior parte dos compradores, público interno. E aí, quando a gente foi olhar para os leads captados, aqui a gente olhou alunos, quando a gente foi olhar para os leads captados, a gente identificou que dos 15 mil leads lá que tinham sido captados no lançamento, eles tinham lá a maior parte desses leads do público externo, ou seja, do público frio. E aí aqui a gente já identificou que tá convertendo 1,2, conversão um pouco baixa, maior parte dos alunos era público interno e a maior parte dos leads público externo. Erro número 1, diagnóstico número 1, identificado. Bingo, adoro identificar isso aqui. E também a gente identificou outras coisas depois, analisando um pouco mais a fundo. A gente identificou uma baixa taxa de conversão de público externo. A conversão média aqui de 1,2 no público externo, ela era abaixo de 1%. Era 0,6, 0,7, alguma coisa assim, tá? Uma alta conversão de públicos internos. A conversão de 1,2 no público interno, ela era quase 2%. Quase 2%. E a gente identificou criativos com custo por lead baixo,
porém com uma taxa de conversão extremamente baixa. De 15 mil leads aqui, tinha mais ou menos metade aqui, 6, 7 mil leads captados de um único criativo, que o custo por lead estava muito barato, então eles foram escalando, mas esse criativo estava trazendo uma taxa de conversão de também menos de 1%, algo em torno de 0,5% ou próximo disso também. Inicialmente isso aqui foi uma consultoria que a gente fez, a gente entregou esse plano para o nosso cliente, falou para ele, ó, você precisa captar mais público quente, você precisa parar de investir em criativo que não está funcionando mais, você precisa ter um dashboard de pesquisa conectado com a sua captação para que você possa analisar isso em tempo real, e é isso. O que o cliente falou? Preciso do seu serviço. E aí a gente foi contratado para fazer o tráfego desse cliente depois de uma consultoria, ok? E aí aqui foram alguns bons lançamentos, onde a gente foi aplicando a nossa solução, que são os 4 pontos que eu vou falar com você agora, tá? E esses 4 pontos aqui eu tenho certeza absoluta que você pode pegar eles e aplicar hoje, a partir de hoje também, no teu negócio, no teu lançamento, para que você possa ter mais e mais leads qualificados e ter mais retorno, mais resultado, mais retorno sobre o investimento. Não adianta nada você faturar 300 mil se você investe 200. Não adianta nada. É melhor você faturar 30 do que faturar 274 e investir 200. Vai por mim, é melhor você faturar 30, ter só você na equipe, que você vai ganhar muito mais dinheiro, beleza? Bom, vamos lá. Qual foi a solução aqui encontrada? Número 1, foi o que eu já falei há pouco, escalar mais os públicos quentes. Se eu tenho uma alta conversão de públicos internos, de públicos quentes, eu vou escalar mais eles. Eu vou colocar mais grana para atrair público quente. Eu vou fazer uma campanha, vou pegar minha verba de 200 mil e vou colocar 50% dela, 40% dela, pelo menos 40% dela, só para atrair lead qualificado para minha base, para renovar a minha audiência, que é renovando minha audiência, trazendo audiência, eu vou ter mais público quente, e mais público quente significa ter mais vendas, porque público quente compra mais do que público frio. Então, primeiro ponto foi escalar mais os públicos quentes, tanto trazendo audiência quanto captando mais leads para os próximos lançamentos. Segundo ponto foi identificar a origem das vendas dos públicos quentes. Então a gente identificou, por exemplo, que públicos vindos do Facebook convertiam muito menos. A gente identificou, por exemplo, que público quente orgânico, a taxa de conversão era 8%. Então o que a gente começou a fazer? Um trabalho de captar também lead orgânico. Claro, lead orgânico entre aspas, porque eu estou pagando para trazer uma audiência para o meu Instagram e essa pessoa acaba se inscrevendo ali pelo link da bio ou por algum stories que eu acabo fazendo. Mas quando ela faz isso, a gente entendeu que esse público convertia muito mais. Então a gente começou a fazer mais ações para isso acontecer. A gente entendeu que, por exemplo, o lead do YouTube, ele convertia muito mais, ele era mais caro, mas convertia muito mais. Ou seja, fomos identificando dentro do público quente aquilo que trazia mais conversão para investir mais naquilo. Leads do YouTube, no nosso caso, leads do Instagram, leads orgânicos da bio e também dos stories. Facebook já não convertia tanto, a gente parou de captar lead no Facebook e fomos fazendo esse trabalho de identificar tudo isso. Terceira coisa que a gente fez foi identificar criativos que atraíam mais leads qualificados. Mais uma vez, é o que eu falei há pouco, a gente pegou a nossa pesquisa de leads e conectou com a nossa captação. Vou te mostrar aqui, não foi exatamente desse cliente aqui, mas isso aqui é um exemplo disso. Onde nesse dashboard aqui eu tenho a minha pesquisa de captação selecionada e quando eu clico aqui, ó, por exemplo, eu quero saber quais são os criativos que estão atraindo pessoas entre 21 a 25 anos, entendendo que quem tem 21 a 25 anos converte mais, por exemplo. Vamos dizer que eu já tenho essa informação. O que eu faço aqui? Eu clico aqui e ele vai filtrar para mim aqui em cima, ó, quais são os meus criativos. Vídeo feed 22, imagem 7, vídeo 31 de agosto, vídeo estático 30 de agosto e por aí vai, tá? Mesma coisa para os outros. Qual o seu nível de renda? Vamos dizer que eu saiba aqui que quem ganha de 3 a 5 mil compra mais. O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui e vou identificar aqui em cima, vai fazer um filtro para mim de quais são os criativos que estão atraindo as pessoas que ganham de 3 a 5 mil. Isso aqui, gente, é ouro. Isso aqui é ouro. Se você não acompanha o seu lançamento, se você não acompanha a sua pesquisa de captação e conecta isso com a sua captação de leads e olha isso durante a sua captação de leads, você está perdendo dinheiro. Você está investindo dinheiro em lead que não vai comprar no final das contas. Ou você pode até estar investindo dinheiro em lead que vai comprar no final das contas, mas você está fazendo isso com um golpe de sorte. Você não está fazendo isso baseado nos dados do teu lançamento. Outra coisa que a gente aplicou lá foi isso aqui, constante, muito importante e que pouca gente faz, que é, nós fomos aprendendo com os dados de cada lançamento. Então, fizemos um lançamento,
esse lançamento. A gente identificou isso aqui tudo primeiro. Aí a gente fez um lançamento, identificamos que o YouTube estava vendendo um pouco mais. A gente fez outro lançamento, encontramos um criativo que trouxe uma taxa de conversão maior, mas que o lead tinha ficado mais caro, então a gente não investiu muito. Mas se ele trouxe uma taxa de conversão maior, no próximo lançamento a gente consegue investir mais nele. A gente foi a cada lançamento aprendendo com o resultado. Final de lançamento, nesse lançamento aqui, públicos que mais venderam, públicos com maior taxa de conversão, criativos que mais venderam, criativos com maior taxa de conversão. Próximo lançamento, o que faz? Investe mais no que funcionou melhor no último. Aplica aquilo, resultado melhora. É o tal do montinho montão que o Érico Rocha fala. Você coloca um pouquinho, volta um pocão, você coloca um pouquinho, volta um pocão, e você vai fazendo montinho, montão, montinho, montão, montinho, montão, montinho, montão. A gente usou análise de dados, a gente usou os dados de cada lançamento para fazer montinho, montão. Para cada lançamento, não necessariamente investir mais, mas sim faturar mais e lucrar mais, no final das contas, que é o que a gente quer. E aí, os resultados foram melhorando. E semana passada fechamos um carrinho onde a gente investiu R$280 mil, ou algo muito próximo disso, tá? Perto aí de R$280 mil, para um faturamento de 1 milhão e alguma coisa, tá? O ticket aqui subiu um pouquinho mais também, mas a taxa de conversão ela aumentou muito. E o que importa aqui no final das contas é que lá no início, 200 mil para retornar 280 e agora 280 para retornar pouco mais de 1 milhão aqui. Os tão sonhados 7 em 7. Claro que, de novo, isso aqui não foi feito do dia para noite, isso aqui não foi feito de um lançamento para o outro, isso aqui foi feito baseado em dados, baseado na leitura inteligente de dados do lançamento antes, durante e depois da captação. E se você está vendo esse vídeo aqui até agora e quer ter uma análise de dados precisa do teu lançamento, eu vou te dar uma consultoria gratuita sobre isso, para que depois no futuro, quem sabe, você pode virar meu cliente, tá? Você vai clicar aqui no primeiro link da descrição, vai agendar um diagnóstico gratuito de tráfego para o teu lançamento e eu vou pessoalmente analisar os dados do teu lançamento para te dar um norte. E aí depois, se for virar nosso cliente, não for virar, a gente vai conversar depois, tá? Mas inicialmente eu quero te instruir como é que você vai faturar mais no teu lançamento utilizando análise de dados inteligente. Primeiro link da descrição, preenche o formulário e a gente vai marcar nossa conversa.